Bom, pessoal, vamos lá? Tá meio apertada a sala, a gente já tem ciência disso daí, tá? Já falei já lá para diretoria, tudo tal, vão ser disponibilizados mais computadores, obviamente para cada aluno ficar em dupla aí, correto? Coisa que a gente já está vendo aqui que não dá, mas já está sendo providenciado, tá? Bom, na aula passada a gente não conseguiu falar quase nada, porque vocês tiveram uma aula de introdução lá ao novo sistema EAD, mas hoje realmente começa a nossa aula, tá? Já vou pedir desculpas antecipadas, minha garganta ela está secando bastante por conta de uma gripe bem forte, então toda hora eu vou ter que estar tomando água, vou tossir algumas vezes, eu não vou conseguir falar, ok? Mas enfim, vamos levando a nossa aula, tá? Se precisar parar, infelizmente eu vou parar um pouco por conta disso, por causa de voz mesmo, tá? Bom, na semana passada eu já tinha me apresentado, falei um pouco sobre mim, então isso daí pelo menos já tinha dado tempo, correto? Esse semestre eu só estou como docente agora, realmente na instituição. Semestre passado eu estava exercendo aí a parte de coordenação, mas por conta de tempo realmente não dá para eu conciliar tudo o que eu tenho para fazer, tá? Nesse semestre a gente vai estar cursando essa disciplina de laboratório de algoritmos, correto? Laboratório de algoritmos, a gente comentou que ela tem bastante a ver com a disciplina de algoritmos, correto? Vocês já tiveram algoritmo semana passada, correto? E aí o professor já começou a dar uma introdução sobre algoritmos, beleza? Legal. Aqui, obviamente, a intenção não é repetir o que ele fala para vocês, mas todos os conceitos que o algoritmo aplica, aqui vai ser utilizado, tá? Então, é importante vocês, principalmente, não terem dúvida na disciplina de algoritmos. A nossa disciplina realmente vai utilizar tudo o que ele colocar, tá? Então, a hora que ele começar a falar sobre declaração de variável, estrutura de laço, condição, tabela verdade, vai ser aplicado aqui. Não deixem de entender o conceito lá para poder ser aplicado aqui. Correto? Nós estamos mudando um pouquinho a nossa estrutura do plano do conteúdo, então tem mais coisa ainda, tá? Eu preciso avançar mais coisas do que os anos anteriores para essa disciplina, tá? A gente vai trabalhar com linguagem C. Para quem já programa, legal, já vai ter um pouco de noção, mas para quem não programa, precisa prestar um pouquinho de atenção. C não é uma linguagem tão fácil assim. É uma das mais difíceis, correto? Mas o que prevalece? A lógica. Se você tem lógica, em qualquer linguagem você vai conseguir utilizar ela, correto? Ainda, se eu conseguir, eu vou dar alguns insights de Python para vocês. Tá? Então, não é o foco principal, mas se vocês conseguirem estudar paralelo Python, seria muito interessante para vocês principalmente. Tá? Python hoje é uma linguagem que é muito utilizada, por quê? Justamente pela facilidade de aprendizado, pela agilidade no aprendizado dela. Tá? A parte de biblioteca tem muito, mas tem muito mesmo. Eu acredito que vale muito a pena estudar Python. Correto? Então, algumas coisas, eu não vou ficar toda hora, toda aula, mas pelo menos o que for mais interessante, eu vou tentar comparar um pouquinho aí entre essas duas linguagens. Correto? Mas o nosso foco é C. Tudo bem? Legal. Bom, falando sobre um pouco do plano de ensino, né, que seria o conteúdo geral da matéria, referências bibliográficas, previsão de provas e trabalhos e composição de média. Isso daqui a gente não tinha comentado ainda. Tinha? Só o conteúdo, só o primeiro, né? Aqui, então, o conteúdo geral, pessoal, ambiente de programação, né? No caso aí, a gente vai ver realmente quais são os ambientes que são suportados pelo C. Vamos utilizar um, ou vamos eleger um, pelo menos, para que seja utilizado, tá? IDEs de programação, criação, localização de erro e sintaxe. Então, a gente vai começar a implementar o que o algoritmo realmente falar para a gente. O professor de algoritmos já deve ter comentado que o algoritmos é uma forma lógica
de vocês estarem pensando como a máquina deve se portar, não é isso? É basicamente, então a gente vai ter que começar a fazer isso daí agora para uma linguagem de programação. Em algoritmos, vocês aprendem pseudoprogramação, não é? Quando vocês vão escrever pseudocódigos. Não é aquilo que realmente a máquina entende, mas é o jeito que ela vai entender. Agora aqui a gente vai estar pegando esse pseudocódigo e transformando em linguagem de programação. Para isso eu tenho que dar conceitos também, eu tenho que começar a ver com vocês, né, mostrar para vocês como a máquina realmente ela vai se portar. Erros de sintaxe semântica, tipos de dados e sua representação, depuração de programas. Nesse caso aqui de tipo de dados e representação, a gente vai ver que no mundo computacional, né, nós precisamos classificar um tipo de dado. Tá? Em C também isso existe. Em Python não é necessário você declarar, mas é necessário você saber, certo? Em algoritmo vai depender muito de qual autor, na verdade, ele está utilizando. Tá? Mas geralmente a gente já começa a dar essa introdução de classificação de dados porque é muito utilizado. Vai ser utilizado em qualquer uma das linguagens de programação, em qualquer banco de dados praticamente. Tá? Depuração de programa é o que, pessoal? Muitas coisas a gente não consegue enxergar, né? No nosso código, os erros tão fáceis assim. Quando a gente tem um erro de lógica, por exemplo, quando a gente está pensando numa coisa, mas era para ser feito outra, esse erro o computador não consegue pegar. Tá? Então, o erro lógico é mais difícil do que o erro de sintaxe, quando a gente vai lá, digita realmente um comando errado. Os comandos, geralmente, na compilação, a IDE vai lá e avisa que você escreveu errado. Agora, erro lógico não. Erro lógico é a carga do programador, é ele que tem que pegar e achar. A parte de depuração de programas é uma parte que cuida disso daí. Tá? Você vai começar a verificar quais são os valores de variáveis, executar o seu programa passo por passo. Então, isso daí é importante saber justamente para você poder achar erros dentro do seu programa. Tá? Escopo de variáveis, operadores lógicos e aritméticos e condicionais. Né? A gente vai ver que no C trabalham com tipos de variáveis aí, né? Variáveis privadas e públicas, que a gente vai comentar. Existem outros tipos aí de escopo que a gente vai ver. Escopo é a visibilidade da sua variável. Apesar de estar tudo em programa, tudo em código, a sua variável ela tem, vamos dizer assim, um limite de atuação. Tá? Então, é necessário você saber definir esse limite para que elas mantenham certos valores por determinado tempo. Tá? Funções, procedimentos, vetores, registros, arquivos e ponteiros. Bom, essa parte aqui, ó, na verdade, é a parte nova que a gente precisa chegar. Tá? Ponteiro. Por quê? Quando vocês virem lá um pouco mais para frente na disciplina de estrutura de dados, vocês vão precisar de ponteiros para justamente começar a implementar os algoritmos. Essa parte é a parte, obviamente, mais chata, mais difícil. E essa é justamente a parte em que a linguagem em si é a mais poderosa de qualquer outra linguagem. Tá? C# mexe com ponteiro? Se você sair do framework, sim. Java mexe com ponteiro? Você tem que saber fazer ele mexer com ponteiro, mas inicialmente não, ele encapsula. Tá? Enfim, outras linguagens mexem com ponteiro, realmente precisa saber fazer com que a linguagem trabalhe corretamente, mas não é tão fácil assim. O forte da linguagem C é justamente o ponteiro. Ponteiro, pessoal, a gente está mexendo com endereçamento de memória. Endereçamento de memória mesmo, lá do hardware, lá do computador. Ainda vocês não tiveram, mas vocês vão ter uma disciplina que se chama arquitetura de computadores. Essa disciplina é fundamental para que vocês entendam qual é o processo realmente de como um computador funciona. Tá? Todo mundo fala que quanto mais RAM, mais memória RAM nós temos, melhor, né? Beleza, mas até quanto de memória RAM é melhor?
Memória não está tão barata mais assim. Ela deu uma aumentada esses tempos aí, esses últimos 2 anos. Deu uma aumentada boa de preço de memória. Compensa eu ter então 64, 128 de memória RAM. Vai depender muito da aplicação que vocês vão fazer. Para um servidor, eu acredito que sim. Agora, para uma máquina pessoal, vai depender muito do que você trabalha. Tá? Lógico, quanto mais, melhor. Mas um princípio é sempre o quê? Né? O custo-benefício. Né? 128 de memória RAM, primeiro você vai ter que encontrar uma máquina desktop que suporte. Não é qualquer uma que você vai lá e compra na loja e quer colocar 128 de RAM. Não vai funcionar desse jeito. Você tem que achar uma placa-mãe, uma BIOS que suporte tudo isso daí. Se você achar, o preço vai ser salgado, não vai ser barato assim. Então, é necessário equilibrar. Tá? Enfim, essa parte aqui, ó, vetores ainda vocês vão ver bastante aqui comigo. Vetores e matrizes, né? A parte de registros e arquivos é provável que vocês vejam com o Rodrigo Piscini. Ainda eu estou estudando com ele para ver se é possível ele passar essa parte. Se ele não conseguir, eu vou ter que dar um pouquinho, não tenho o que fazer. Né? Se ele conseguir, eu divido um pouco a minha carga de conteúdo com ele. Acredito que dê, justamente porque ele chega nessa parte algoritmos com vocês. A parte de registros e arquivos, pessoal, é realmente você guardar o dado em registro e pegar e guardar em arquivo, manipular arquivo, tá? O arquivo do C, pessoal, não é tão fácil igual o banco de dados, que todo mundo já trabalha aí e tal. Não, não é desse jeito. É arquivo mesmo, tá? É um arquivo em formato binário, tá? Então, é um formato que o C entende para você ir lá e guardar a informação. Qual é a importância disso, certo? Se eu tenho banco de dados hoje. Alguém imagina? Para que eu vou guardar meus dados em registro, em arquivos, se eu tenho bases de dados hoje poderosas? Transporte do dados. Tá? O transporte de dado em arquivo é muito mais leve do que em banco realmente de dados. Tá? Memória, a economia de memória, tá? É gigantesco. Um banco de dados, obviamente, vai exigir uma carga boa que vocês tenham aí. Apesar de hoje ter banco de dados pequeno, né, embedded, mas mesmo assim ainda ocupa gerenciamento de memória, certo? E mais importante, né, vocês realmente saberem essa parte de manipulação. Isso, na verdade, é o que a gente quer. Curso de ciência da computação precisa saber realmente a mexer nessa parte de arquivo e ver como as coisas funcionam. Abrir somente com leitura, abrir leitura e gravação, criar um arquivo por cima, apendar um arquivo, então isso daí é importante. Vocês, na verdade, precisam controlar, saber controlar isso daí. Então é por isso que a gente passa realmente essa parte para vocês. Ok? Beleza. Então isso daqui foi essa parte do que a gente vai ver, o conteúdo geral. Tá? Referente às referências bibliográficas, Forbilone aqui, ó, é lógica de programação, é a nossa primeira referência, ela vai estar lá, ela existe lá na biblioteca, dá para pegar o livro e começar a realmente ler, estudar por lá. Tá? Algoritmo, lógica para desenvolvimento de programação de computadores, do Manzano também, é uma outra referência. C completa e total, é uma referência que eu usei na faculdade. Eu, particularmente, gosto muito desse livro, mas não é um livro tão fácil assim. Então, é bom vocês pegarem um dos livros mais fáceis, correto? E depois, esse cara ali, o C completo e total. Tá? Mas é legal. Ah, professor, tem na internet? Pessoal, na internet, beleza, existe aí as cópias, né? Aí vocês precisam ver se tem direito autoral ou não, correto? Mas eu recomendo pelo menos esses daqui inicialmente. Tem bastante outros. Quem já está numa fase mais avançada, obviamente, livros do Tannenbaum, né? Que são livros clássicos, também são bem recomendados, tá? São livros difíceis. O Tannenbaum, ele não é livro fácil de fazer a leitura, vamos dizer assim. Geralmente são livros em inglês,
tá? Mas, beleza, vai estar aí como referência. Isso daqui, pessoal, eu vou deixar lá no AVA para vocês, tá? Lá no Aluno Online. Não precisa se preocupar em copiar. Eu só estou passando, tá? Mas vai estar lá certinho. E eu estou tentando gravar também aqui o vídeo justamente para deixar lá disponível no YouTube depois para vocês a aula. Bom, referente à composição de médias aí e previsão de provas. Dia 24/9 seria a nossa prova 1. Dia 24/9. Está previsto para 24/9. Tá? 15/10, né, é um feriado. Deveria ser a nossa prova pluri, mas não vai ter, obviamente, porque é feriado. Mas é nessa semana que acontecem as provas pluri. Então, não vai ser na segunda, mas vai ser na terça, quarta, quinta ou sexta. Correto? Eu só marquei realmente para não esquecer. Dia 26/11, previsão da prova 2. Deixa eu ver qual que é o feriado. Dia do professor, exatamente. É o nosso dia. Mas eu gostaria de confirmar isso daí com mais certeza absoluta porque que eu coloquei feriado aí. Calendário escolar 2018, primeiro semestre. Eu acredito que seja esse. Ah, peraí, é 15 de agosto de 2018. É quarta-feira. Ah, então peraí, é de... Aqui, ó, outubro, desculpem, pessoal. É Nossa Senhora da Aparecida, ó. Tá? E dia 15, dia 12. Dia 15 é o recesso realmente, dia do professor. Ó. Então dia 15 é isso. Oi? Sexta e segunda, vai ser um feriadão aí, né? Mas essa semana aqui, ó, tá marcada a nossa prova pluri, tá? Então não vai ser no dia 15, mas vai ser no restante aí da semana. Então quarta-feira agora é feriado? É, né? Dia 15, sim. Sim, tá marcado sim. Bom, vamos lá. Dia 3/12, tá? Prova 3. Para quem perdeu a prova 1 ou prova 2, se tem a prova 3. A prova 3, pessoal, é a chamada de prova pluri também. É quem somente perdeu a prova 1 ou 2. Atenção, é necessário abrir protocolo lá na secretaria, ter um motivo válido para você pedir a reposição e pedir após a falta em até 48 horas. Tá? Se vocês virem com 4 dias depois, 3 dias depois, é muito capaz que não aprovem já o quê? A sua autorização para vocês fazerem a prova sua. Então, são 48 horas no máximo para vocês pegarem e abrir o protocolo. Correto? Tomem cuidado com essa parte aí, tá? Dia 17/12 é o exame. Para quem não tirou nota maior ou igual a 5, né? Então, o exame final é essa data aí. Os conteúdos da prova vai ser código, vai ser... Vão ser diversas coisas. Cara. Eu não costumo só dar conceito, eu não costumo só dar código. Eu costumo pegar no pé mesmo. Costumo dar metade do código e fazer vocês consertarem o meu erro. Coisas desse tipo aí. Ver qual é o algoritmo que rodou para datar o resultado. Eu faço umas provas bem legais. Tá? Então é mesclado, é bem mesclada a minha prova. Tá? Tem a parte teórica também, eu dou bastante dessa parte conceituais principais. As partes conceituais eu costumo cobrar também. Tá? Então é bem diversificada, não consigo falar para vocês uma coisa só. Tá? Bom, composição de média, pessoal. Prova 1, 30%. Prova 2, 35%. A prova pluri, por padrão, de todas as disciplinas, já são 20%.
e a lista diversas ali, que são vários exercícios, 15%. Geralmente o que eu faço é dar 40% na prova 2 e 10% na lista diversa, mas aqui eu inverti um pouquinho, tá? Então tá com 35%. A prova 2 ela precisa valer mais, eu não posso igualar também a prova 1, porque o conteúdo dela, obviamente, é mais pesado, tá? É mais difícil, então não tem jeito. O que eu poderia fazer é diminuir a prova 1, 20%, mas eu não sei até quanto é efetivo isso daí. Geralmente o pessoal costuma levar um susto na prova 1, porque não sabe mais ou menos o quanto eu cobro, mas eu costumo cobrar bem, pessoal. Tá? Eu tenho essa possibilidade ainda, mas precisa ser hoje eu decidir isso. Aliás, vocês, né? Eu poderia pegar, baixar a prova 1 para 20% e aumentar, sei lá, para 40% a prova 2 e 20% a lista diversa. O único que eu não consigo mexer é a prova pluri aqui, que já está definida, né, pela instituição. Vocês vão estudar se valer 20% a prova 1? Essa é uma pergunta muito boa. E aí os exercícios começam a valer 20%, mas eu também vou aumentar a prova o quê? A prova 2 para 40%. Ou deixamos assim mesmo, mais equilibrado? Mantém? Então beleza, eu sabia que vocês iam gostar dessa proposta. Por quê, pessoal? A prova 1, tá, é realmente a mais fácil vocês tirarem nota, então tem que estudar. Apesar de ser mais fácil pela quantidade de disciplina, tem que estudar, tem que fazer exercício, tem que botar a mão na massa mesmo, tá? Laboratório de programação, pessoal, estudar esses tipos de disciplina de laboratório não é ler o código. Não vai funcionar, não vai rolar. Você tem que ir lá, certo? Decorar as partes principais, né? Entender também, obviamente, senão não adianta nada. Tá? E começar a digitar realmente código para você ir lá e compilar e errar, e consertar e compilar e errar e consertar e depois acertar. Cara, tem que ser desse jeito, senão você não aprende. Tá? Infelizmente, é desse jeito que a gente estuda de verdade. Você vai perder horas lá, às vezes num exercício, mas é desse jeito. Vocês estão investindo, não é perda de tempo isso, é investimento. Tá? Então, beleza. Lista diversa, então, vai continuar com 15%. As listas diversas são diversos exercícios que eu vou passando aí no decorrer do semestre. Beleza. Então, para as listas eu não tenho uma data específica, conforme vou passando uma quantidade de disciplina, né, de matéria, aí eu pego e monto uma listinha e passo para vocês. Acredito eu que até o semestre, até daqui a uma semana, até uns 10 dias, o nosso ambiente AVA, né, o EAD, aliás, já esteja pronto, eu já consiga fazer isso. Acredito que esteja, vamos dar uma olhada. Bom, referente à prova 3, eu já tinha comentado, é simplesmente só para quem perdeu a prova 1 ou a prova 2. Para quem tirou nota baixa, pessoal, ou na prova 1 ou na prova 2, vocês não podem requisitar prova sub. Tá? É para quem perdeu realmente, correto? Verifiquem o calendário escolar de 2018, é aquele calendário que eu abri aqui, vai ter geralmente lá no site, no online, lá é que realmente está falando se é ou não feriado. Não confiem em outras classes, porque já aconteceu uma vez no Chieta, certo? De uma classe comentar que era feriado, aí o resto foi atrás dela. Foi falta coletiva para todas as outras, porque não era. O único instrumento que realmente define se é feriado ou não é aquele cara lá. Tá? Já é o que? O calendário oficial está lá no online. Correto? Obedeçam ele certinho, aí não vai ter problema. Ou também já aconteceu de um e-mail ou SMS vindo da própria diretoria. Isso daí, óbvio, se eles fizerem isso daí, tranquilo, aí é realmente. Tá? Bom, lá também no aluno online, existe lá um guia do estudante. Então,
Então tem uma partezinha lá de um PDF, se não me engano, vai ter os principais tópicos da instituição, que é referente à falta, que ele vai falar, referente a protocolo, tá? Então tem todas as principais, pelo menos, regras que vocês devem saber, correto? Eu aconselho que leiam para vocês realmente ficarem por dentro, tá? Aprovação, média maior ou igual a 5, beleza. Passou com maior que 5, legal, né? Passou, fechou, próxima disciplina, próximo semestre. Logicamente, pessoal, é muito relativo, tá? Esse negócio de 5, 6, 7, cada instituição coloca aí o seu jeito, né, de avaliar. Só que depende muito. O meu 5, por exemplo, às vezes não tem um valor, pode ter um valor menor ou maior do que um 5 de um outro professor, como ele avalia. Tá? O 5 quer dizer, você aprendeu 50% da disciplina. 50%, sinceramente, é pouco. Tentem, tá? Tirar de 7 para cima, 7, 8, 9, tá? Que não é difícil. Tirar 6, 7 não é difícil. É estudar, realmente precisa. Opa, tirei 10. Quer dizer que você se dedicou bastante para tirar aquela nota. Tá? Então, realmente, para quem estuda mais, tá, se dedica mais, a tendência é ter notas maiores. Correto? Mas é necessário realmente estudar. Na classe de vocês, eu consegui um aluno monitor. Tá? Então, é um dos alunos que já fez a disciplina, tá, de vocês. Rapaz, essa classe está pequena mesmo, hein? Ó, tem uma cadeira ali, se precisar. E o que esse aluno monitor vai fazer? Geralmente, eu vou tentar fazer um esquema de horário com eles e com vocês. Se vocês tiverem dúvida, ele geralmente, então, vou tentar. Vai estar aí uma meia hora, 40 minutos antes da nossa aula. Ou para resolver exercício, ou para tirar dúvida. O aluno monitor, eu não sei se vocês já viram os cartazes aí. O que ele faz, né? Ele, na verdade, ganha pontuação, né, de horas complementares, correto? Aí vai depender da quantidade de horas que ele deixou disponível para atender os alunos, correto? Eu mesmo já posso falar para ele passar exercício para vocês, eu mesmo posso falar para ele corrigir exercício de vocês. Obviamente, com a minha supervisão, eu preciso estar lá olhando, certo? Ele pode dar pontuação para vocês, ele tem essa liberdade, correto? Mas em compensação, ele precisa ajudar vocês também. Lógico, o aluno monitor ele não vai resolver exercício. A intenção é ele resolver dúvidas. Tá? Então, se eu passar um exercício, provavelmente, ele não vai dar resolução para vocês. Correto? A intenção é dúvidas. Tá? Para essa disciplina, eu pelo menos acho importante e utilizem o monitor. Tá? Utilizem ele sim, para justamente tirar dúvida. Esse é o principal objetivo aí. Exame. Para fazer o exame, o aluno deverá obter média inferior a 5. Então, não obteve na composição de média de vocês maior ou igual a 5, aí realmente vocês vão para o exame, que é automático, né? As provas, elas são individuais, tá, pessoal? Então, não tem prova em dupla. Sabe? Nos semestres passados, o que eu fazia era o quê? Realmente dividir a classe. Então, entrava metade da classe, começava a fazer em 1 hora, o próprio sistema já tem um contador, já fez a prova, saiu um, outro já entra e assim sucessivamente. Tá? A quantidade de tempo de prova não são as 3 aulas, são menos. Tá? É 1h10, 1h15, geralmente é a nossa média. Aí eu avalio se realmente o tempo está ou não necessário para fazer a prova. Mas geralmente eu faço a prova já pensando no horário, tá? Na quantidade de tempo de vocês. Tá? Os sistemas de vocês hoje, né, nesse semestre, é o Canvas. A professora Aline, na aula passada, então, ela deve ter apresentado alguma coisa já para vocês, principalmente para vocês cursarem as disciplinas online, correto? Esse mesmo sistema deverá estar disponível para a gente na disciplina realmente presencial. Tá? Então, vai ser a mesma coisa lá, basicamente, vocês já vão estar acostumados a estar trabalhando com uma única plataforma. A plataforma do semestre passado, Blackboard,
já não tem mais, ela só está disponível para consulta e está congelado, correto? Para algumas coisas, não é para tudo ainda, mas essa daí realmente a instituição não vai continuar mais com ela. Tá? Bom, o aluno deverá ter frequência no mínimo de 75% e 25% de faltas. Em média, tá, pessoal? Isso daí é uma conta grossa. Se vocês têm 4 semanas por mês, vocês poderiam faltar uma semana para a minha disciplina, correto? Só que é por percentual. Se eu tenho vários feriados na segunda-feira, o que acontece? A quantidade de faltas cai também. Então já não é mais uma vez por semana que vocês podem faltar. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Por quê? Porque a quantidade do quê? Total de dias letivos. Certo? Num feriado não é um dia letivo. Então a porcentagem cai. Correto? Na segunda-feira a gente só vai ter um feriado. Beleza, tranquilo, dá pra gente cumprir sossegado o nosso calendário. Tá? Agora, sexta-feira, se não me engano, tá com problemas. Se não me engano, tem 3 sextas-feiras aí. Ainda bem, né? Vocês não perdem aula presencial, obviamente, é bom isso, né? Eu feriado da segunda-feira. Pois é. Enfim, tá? Então tomem só cuidado com esse percentual aí, ok? Bom, geralmente, pessoal, eu não passo lista, tá? Realmente eu faço chamada, tudo tal, mas posso passar lista de vez em quando. Utilizem a biblioteca, principalmente nessa parte de livros, tem bastante livro que tem o exercício e tem resolução para vocês pegarem e verificarem, tá? Geralmente são provas individuais, como eu já comentei. Se tiver algum trabalho mais elaborado em dupla e no máximo trio que eu costumo fazer. Se houver, tá? Não é garantido, geralmente também eu começo a passar aí as listas individuais. Como é por sistema, hoje está muito fácil fazer correção. Tá? Hoje eu já faço o quê? Um programa baseado nas respostas. Tá? Então o algoritmo que vocês fazem, eu aplico um outro programa em cima, justamente para quê? Para ver se o resultado é o que eu quero. Eu já faço vários testes. Então para mim não demora tanto. Quando é esse tipo, tá, de disciplina, dá para eu fazer isso daí. Em outras, obviamente, aí é mais interpretação, não consigo fazer um negócio tão legal assim. Bom, referência a barulhos ou conversas que eu não consigo controlar. Pessoal, eu tenho um tom de voz máximo, tá? Não tem muito jeito. O meu tom de voz nunca vai ser superior ao de vocês todos. Esqueçam, eu não vou competir com vocês, eu não tenho nem como competir com vocês, tá? Ah, vai ter aula que vai estar mais agitado, enfim, isso daí a gente sabe. O problema é, se eu realmente não conseguir dar aula para vocês, certo? Geralmente, eu chamo a atenção 3 vezes, tá? Após a 3ª vez, eu não vou tentar mais fazer isso, tá? Simplesmente, vou parar da onde eu estou, certo? Vou continuar fazendo as minhas coisas, que eu tenho bastante coisa para fazer. Tá? A hora que a classe parar e quiser aula, eu volto a pegar e lecionar. Correto? Então, geralmente eu me porto desse jeito. Tá? Vocês já são grandes o suficiente para saber se é ou não importante estar aqui. Tá? Não sou eu que vou falar isso para vocês, é cada um. Correto? Acredito eu que a disciplina seja importante, principalmente para as demais outras disciplinas. É uma parte prática que vocês estão vendo. Tá? Mas, enfim, é dessa maneira, tá? Aí, pessoal, se eu não conseguir, bom, a classe não quer, não está afim mesmo, legal, é matéria dada daquele dia, próxima aula tem matéria nova. E assim vai, sucessivamente. Correto? Então, eu não sou um professor que fica pegando muito no pé por causa de silêncio, tá? Beleza, chamo uma vez, uma do outro, pessoal, vamos lá, legal. Tá? Geralmente o pessoal para, tudo tal, né? E começa a prestar realmente atenção. Teve uma classe só, uma única classe que eu não conseguia. Fiz exatamente. O resultado de prova foi catastrófico. Foi muito ruim mesmo. Média de 2,5 para baixo. Né? Então, preste atenção.
certo? Vejam realmente, pesquisem, é muito importante vocês estudarem, tá? Botar a mão na massa, porque é uma disciplina que vai exigir isso daí de vocês, tá? Bom, entregas de trabalho, a gente vai ter, obviamente, vai ser lá através do EAD, né, do Canvas, se tudo der certo daqui a uns 10 dias. Representante de sala, vocês têm já? É bom definir um representante e um subrepresentante. Por quê? Eu acho que até essa semana mesmo já vão passar aquele papelzinho para vocês preencherem lá quem a classe elegeu como representante e subrepresentante. Tá? Isso é importante porque o representante, pessoal, tem o papel realmente de ouvir a sala, ver realmente se está tendo ou não determinado problema, tá? Compatibilizar aí essas ideias. Para quê? Para conversar com o professor ou com o coordenador. É essa a função. O representante de sala tem as atividades complementares também, correto? Não é de graça, tá? Então não é muito também, mas ajuda bastante. Tem uma classe, inclusive, que, como eles são poucos, se não me engano são os 20 alunos, a cada semestre já vai mudando de representante. Para quê? Para que eles possam dividir também essas horas complementares. Eles fazem isso. Vocês podem definir como vocês querem fazer. A classe de vocês, obviamente, é maior. Se fosse por eleição, seria uma coisa mais democrática. Enfim, é vocês que escolhem. Tá? Ditadura também é um meio que, se vocês fizerem, não vou ser eu que vou pegar e intervir, tá? Então, se falar que sou eu e acabou ditadura, não tem problema, vocês escolheram isso. Tá? Bom, disponibilização de materiais através do site do professor. Pessoal, eu ainda não acabei, como eu estou reestruturando um pouquinho a disciplina, tá? Pode ser que eu já coloque no site, mas pode ser que eu já disponibilize. Então, vocês vão precisar, na verdade, ver um pouco dos dois. Se eu não disponibilizar no site, o que acontece? Eu vou colocar lá no Aluno Online. Coloco lá os PDFs do que eu estou apresentando e beleza. Caso não, caso eu já venha aqui e já apresente para vocês no site, beleza, vocês já podem pegar e consultar direto. A tendência é sempre eu já começar a colocar os materiais no site. Por quê? Eu comecei a adotar essa forma, né, justamente para facilitar um pouco mais a minha vida, né? E principalmente, os alunos começaram a pedir muito isso daí, porque site é uma forma mais fácil de você estudar do que entrar dentro de um sistema para baixar o PDF, para abrir o PDF e estudar. No site, vai lá, você acessa www.endereço, você já está lá dentro e estuda pela página. Tá? É mais rápido o acesso, tá? Mais prático. Então, geralmente, eu estou adotando essa forma, correto? Hoje, a nossa aula realmente está em slide, mas a minha tendência é sempre passar depois, já para o site vai estar lá disponível, correto? Então, eu adoto dessa forma, outros professores vão adotar de outras maneiras, tá? Atenção, pessoal, o professor não tem nenhuma obrigação de disponibilizar qualquer tipo de material. Vai ter professor que vai pegar, passar as transparências para vocês, os slides, legal, disponibilizou. Vai ter professor que vai vir aqui com os slides, vai falar e não vai disponibilizar nada, tranquilo, é a aula dele. Vai ter professor que vai escrever na lousa, explicar, escrever na lousa, explicar, é a aula dele também, ele não disponibiliza o material. Vai ter professor que simplesmente vai falar com vocês. Pega o livro, olha só o capítulo que ele tem, de tanto que ele já lecionou aquele capítulo, ele já sabe o que tem que tratar. Só vai conversar e falar, é a aula do professor. Correto? Então, antes de cobrarem os professores, pessoal, tenham já essa ciência. Cada professor tem um meio, tá, de pegar e passar um pouco aí do conhecimento que ele tem para vocês, passar a disciplina. Correto? Uma boa parte dos professores do Anchieta, e eu sei porque eu vejo isso, né, tenta disponibilizar o material. Tá? Uma boa parte de vocês trabalham, geralmente é um pouco mais difícil depois de pegar e ficar pesquisando na internet. Tá? Mas existem outros professores que não vão fazer isso, correto? Aí você tem que pegar e anotar mesmo o que o professor está falando, tem que desenhar, enfim.
Tá? Então, isso daí é só mais uma observação. Então, o meu, pelo menos, modo é desse jeito. Eu tento sempre disponibilizar esse material, que vai estar através de um site. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Não? O meu e-mail é esse cara aqui, ó, rodrigok@anchieta.br, é o e-mail institucional, tá? Se vocês forem mandar um e-mail, por favor, já identifiquem a disciplina, tá? A matéria, a disciplina, o curso, fazendo um favor. Como eu estou lecionando em mais de um curso e mais de uma disciplina, pode ser que eu não identifique já de imediato qual a resposta que eu tenho que dar para vocês, dependendo do conteúdo aí. Beleza? Legal. Então vamos ver aqui o que mais que nós temos. Referente à parte de plano de ensino, é só isso daí. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Não? Firmeza? Então tá bom. Bom, vamos fechar então esse cara aqui. Vamos salvar. E a gente vai começar a ver um pouquinho dessa parte aqui.